Olá, queridos amigos. Prazer estar com vocês estudando a palavra de Deus. Eu quero falar hoje o seguinte: não é religião ou igreja que muda uma pessoa, é Jesus. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso está em Mateus 16, 24. Algumas igrejas, elas fazem propaganda de si próprias, dizendo que mudam as pessoas. Então, se você for na igreja tal, essa igreja ela vai mudar você. Você vai ser uma pessoa diferente, você vai ser uma pessoa feliz, você vai ser uma pessoa próspera, você vai vencer seus problemas, tudo vai ser bom para você, você vai ter uma nova visão da vida, etc. Uma igreja famosa aí fez uma série de propagandas com pessoas importantes na sociedade, ou pessoas que são de algum ramo aí, de empresários, dizendo assim: eu sou tal igreja. E por aí vai. E outras igrejas prometem que se a pessoa for para lá, a vida dela vai melhorar, disparar, vai ser um negócio fantástico. Não, nenhuma igreja muda ninguém. Nenhuma igreja tem esse poder de efetuar essa mudança. Não é a igreja ou a religião que muda uma pessoa, é Jesus Cristo. E aí eu quero trabalhar duas coisas nessa frase que eu falei para vocês. A primeira, essa questão não é a igreja ou religião, caso você queira, que muda uma pessoa. Não é a igreja. O que eu quero dizer com isso, que a igreja não muda ninguém? Na Bíblia, nós temos, a igreja tem dois sentidos. A igreja no sentido universal, quando eu uso a palavra universal, não tem nada a ver com uma determinada igreja aí. Ela quer dizer o que reúne todo mundo. A igreja no sentido universal, que reúne todos os que são discípulos de Jesus, todos. Lembra aquele texto de Jesus? Eu conheço as minhas ovelhas? É nesse sentido. É a igreja universal e que está no mundo inteiro. E essa igreja não é visível. Eu não estou vendo ela se reunindo em um lugar. Ela não é visível em si. Ela abrange todo mundo que é de Jesus. E a igreja local, aí sim, essa é visível. A igreja local é um grupo de pessoas que se reúnem em determinado lugar para adorar, para servir a Deus, para buscar comunhão uns com os outros. Aí sim, essa é visível, essa eu sei onde é que fica, essa eu sei quando é que se reúnem em culto, o que é que essa igreja faz e quem são as pessoas que a compõem. Então, a igreja na Bíblia tem esses dois sentidos. A igreja no sentido universal e a igreja no sentido local. Que nome essa igreja adota aí é dela. Mas ela é sempre uma igreja, um grupo que se conhece. Um grupo na qual as pessoas sabem quem são. Na igreja, no sentido universal, esta igreja não se reúne, não se batiza, não celebra ceia, não tem cultos em lugares específicos, não. Ela é simplesmente o conjunto de todos. Então, essa nós não vemos. Somos esta igreja quando somos de Cristo, mas não vemos essa igreja em termos de visão. Agora, a igreja local, sim. A igreja local, nós fazemos parte de uma delas, e aí, ou não fazemos, e aí estamos juntos. Esta igreja, a igreja, as duas, nos dois sentidos, mas eu quero focar aqui na igreja local, que é onde se fazem tantas propagandas de que se muda a vida de pessoas. Esta igreja não tem poder para mudar a vida de ninguém. Por quê? Porque esta igreja não consegue entrar dentro da vida da pessoa, dentro do seu coração, para realizar uma mudança. Não consegue.
esta igreja está sempre externa à pessoa. E não tem poder para mudar ninguém, de jeito nenhum. Ela pode se organizar e conseguir muita coisa, mas não tem poder. E outra coisa, esta igreja, por ser um grupo de pessoas, ela também erra, ela também falha. Ela não acerta sempre, ela também erra. Que ela acerta é muito claro, mas ela também erra. E geralmente ela está presa a regras que nem sempre refletem o Evangelho, refletem uma tradição recebida de muitos anos. Isso sim, mas nem sempre reflete o Evangelho como ele deve ser vivido na sociedade na qual se está. Então, são regras que não servem e, ao longo do tempo, elas vão mudando. Eu me lembro, quando eu era adolescente, jovem, isso há 40, 50 anos atrás, que para algumas igrejas era um pecado terrível assistir televisão. Para outras igrejas era um pecado terrível você ir no cinema, você ir num baile, em qualquer lugar desse tipo, em um bar. Era pecado terrível. Né? Hoje não é mais, mas já foi. É isso que eu estou dizendo, há regras que muitas vezes não refletem a realidade na qual se vive e como o Evangelho pode ultrapassar. Na minha época, a pessoa que se divorciasse, ela era automaticamente excluída da igreja. Hoje, não. Lá, um pecado gravíssimo, hoje não é visto assim. Então, há muitas regras que as igrejas fazem que não refletem o Evangelho dentro da sociedade em que estão. Agora, refletem aquilo que vem lá de trás. Se essa igreja local não causa mudança, transformação na pessoa, nós devemos participar dela? Claro que devemos. Claro que devemos. Por quê? Porque é um lugar, primeiro, ela é constituída, se ela é uma igreja de Jesus Cristo, ela é constituída em nome de Cristo e ali Deus atua, ali o Espírito Santo atua. Então, devemos participar? Sim, mas com cuidado. Por que com cuidado? Exatamente porque a igreja também erra, a igreja local também erra. A igreja local também é pecadora, também comete seus erros. Há igrejas hoje que são ótimas para que a pessoa se desenvolva, para que a pessoa cresça em Cristo, para que a pessoa melhore na vida, para que a pessoa seja alguém melhor. Há igrejas que levam assim, mas tem outro grande grupo de igrejas que adoecem as pessoas. Ao invés de ajudar as pessoas a melhorar, elas colocam tanta carga de você deve fazer isso ou você não deve fazer aquilo, tanta carga em cima da pessoa que ela acaba adoecendo a pessoa. Há igrejas hoje que ensinam, você só vai para o céu se você obedecer nossas regras. É isso que elas dizem. Você só vai para o céu se obedecer nossas regras. Se você for membro, aqui. Se você der o seu dízimo, aqui. Aí você vai para o céu. Estão entendendo? São igrejas que adoecem. Então, posso participar de uma igreja local? Claro. Institucional? Claro que você deve e pode. Mas examina essa igreja. Veja que tipo de igreja é, para você não entrar numa grande fria. Examine a igreja. Se você perceber que aquela igreja está te adoecendo com essas cargas excessivas são colocadas em cima dos seus ombros, vá embora dela. Procure uma igreja na qual seguir Jesus seja algo feito com alegria, com amor, com paz, com comunhão, com companheirismo. Aí sim. E você vê que a sua vida interior vai melhorando. Aí sim. Essa é uma igreja que te ajuda, essa é uma igreja boa
de você participar. É ela que muda você? Não. E eu vou te explicar depois quem é que te muda, quem é que muda a sua vida. Outra questão nessa minha frase, a igreja não muda ninguém, é Jesus quem muda, é a questão de mudança. O que é mudar? O que é mudar a pessoa? A mudança que a igreja institucional, a igreja local faz, é sempre uma mudança cosmética, exterior. Ela não atinge o coração. Quando ela diz, você não pode fazer isso, você deve fazer aquilo, isso atinge o seu exterior. Eu não posso adulterar, eu não posso roubar, eu não posso xingar, eu tenho que fazer tal coisa. É sempre algo exterior que ela vai medir. Ela não vai medir seu coração, se seu coração está cheio de ódio ou não. Não vai medir isso. Ela não vai medir se seu coração está cheio de inveja. Não vai medir isso. Ela não vai saber se seu coração está cheio de orgulho, de achar que você é mais poderoso que os outros, melhor que os outros. Ela não tem como medir isso. Então, a mudança que a igreja estabelece, você pode observar, é sempre uma mudança de costumes. É a roupa que você usa, a forma como você usa, você lida com o seu cabelo, se você obedece os superiores, dizendo sim, sim senhor, lá para todos os superiores ali na igreja. São essas coisas que a igreja vê e que a igreja trabalha, mas que não afeta o seu interior, não afeta a sua pessoa. Quando eu falo que só Jesus muda uma pessoa, essa mudança que eu estou falando envolve 3 coisas aqui: arrependimento, envolve fé em Jesus e envolve uma postura radical de amor pelo próximo. Então, deixa eu especificar, porque só Jesus Cristo pode fazer essa mudança na vida da pessoa, não a igreja. Jesus Cristo. Se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Então, o que eu quero dizer? Quando Jesus muda uma pessoa, primeiro, Jesus dá a essa pessoa um arrependimento. Quando há um encontro com Jesus, de uma pessoa com Jesus, esta pessoa, ela se arrepende dos seus erros, dos seus pecados, e ela decide mudar de vida. Isso é arrependimento. Arrependimento não é só você ficar triste com alguma coisa errada que fez no passado. Arrependimento é você dizer, errei ali, vou mudar minha postura, vou mudar meus sentimentos, vou mudar minha visão de ver, minha forma de ver as coisas. E é isso que a palavra de arrependimento significa. É mudança de visão, mudança de direção. É uma forma diferente de olhar a vida, a mesma vida que você está vivendo, mas uma forma diferente de olhar. Isso é arrependimento. Ora, o que isso significa? Significa que na vida inteira da pessoa que Jesus mudou, ele vai se arrepender. Porque ele sempre será pecador, ele sempre terá seus erros, ele nunca será perfeito. Então, a vida inteira ele vai se arrepender daquilo que errou, dos seus pecados. Não é um arrependimento só no início, é um arrependimento a vida inteira, que carregamos conosco. Esse arrependimento nos faz ter nova visão, nova postura. E aí eu digo para mim, nesse aspecto aqui, eu preciso mudar. Eu não posso continuar desse jeito, eu preciso mudar. E por aí vai. Segundo aspecto é a fé em Jesus Cristo. Se alguém quiser me seguir, é a fé em Jesus. Ou seja, quando Jesus muda alguém, essa pessoa, ela coloca Jesus como centro da sua vida. Ela coloca Jesus como a referência da sua vida. Ela se consagra a Jesus. Ela vive para
a glória de Jesus. Ela não vive para si mesma, ela vive para Jesus. É claro que isso é interessante, quando a gente vive para Jesus, a gente vive para nós mesmos. E muito bem. Mas o foco é Jesus Cristo. Então ela começa a pensar em Jesus no seu dia a dia. Ela quer ser como Jesus. Há um pensamento dela em Jesus Cristo. Saber como é que Jesus faria as coisas no lugar dela. Em saber como é que nas atitudes dela ela glorificaria Jesus. Então ela começa a ter uma vida devotada a Jesus. E outra coisa, no seu dia a dia ela se lembra de Jesus. Não apenas para cantar hinos ou orar, não apenas, isso também. Mas para dizer como é que nessa situação eu falaria de um modo que Jesus ficasse alegre. Como é que nessa situação aqui eu agiria de uma forma que agradaria ao Senhor Jesus. Como é que Jesus faria isso? Estando Ele no meu lugar. Então, é nesse sentido da fé em Jesus. E uma terceira ação, quando Jesus muda a vida de uma pessoa, uma terceira ação que ele faz, algo que fica implantado dentro da vida da pessoa, é uma postura radical de amor pelo próximo. Quando Jesus entra na vida de alguém, quando Jesus muda alguém, esta pessoa passa a amar o próximo. Ela fala de Jesus para os outros porque ela quer a salvação e o bem dos outros. Ela transmite Jesus. Ela vive uma vida de bondade, uma vida de ajudar o próximo, uma vida de solidariedade, porque ela quer que as outras pessoas também melhorem. Ou seja, ela repete Jesus. Porque quando Jesus veio nesse mundo, o que ele mais fez, se não ajudar as pessoas? Assim, ela repete Jesus. Ela busca amar a Jesus completamente, totalmente. Então, se Jesus muda uma pessoa, essas coisas aparecem dentro da vida dela. Pode ter certeza que aparece, porque Jesus mudou. Se foi a igreja, se foi a igreja, não, porque não interioriza nada disso. É só o exterior que conta e que vale. Agora, se uma igreja local trabalha no sentido de ensinar e de viver isso entre si, entre seus membros, essa igreja local está de parabéns. É isso que é uma igreja. É isso, um grupo de pessoas onde Jesus atua. Jesus está atuando. Veja, não é ainda uma boa igreja que muda as pessoas, é Jesus dentro dessa boa igreja. E essa boa igreja está sendo boa porque está se apegando a Jesus. Né? Está agindo como Ele quer. Mas é sempre bom lembrar que Jesus, que age na igreja local, Ele transcende essa igreja. Jesus age em todos e em tudo da forma como Ele quiser. Não precisa ser dentro da igreja. Jesus age como quiser. Jesus transcende sua igreja local. Mesmo que seja uma boa igreja. Jesus transcende. Age dentro dela? Claro, mas também a transcende. Jesus vai mudar pessoas que nunca pisarão em um templo de igreja. E vai mudar pessoas que estão dentro das igrejas locais. Pode ter certeza disso. Jesus fará isso. Não é igreja, mesmo as boas igrejas, que mudam as pessoas. Não é a religião que muda alguém. É Jesus Cristo quem muda, quem transforma a vida das pessoas. Que bom que é assim. Que bom que o Senhor Jesus continua agindo com poder para transformar nossas vidas e nos levar a ser novas pessoas, que creem nele, que se arrependem constantemente, caminhando para o encontro com ele, mas que amam o próximo de maneira radical. Deus os abençoe.